E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Damas e cavalheiros, continuando o nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia, professor Eduardo Jorel aqui. Lembre-se de deixar sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí no cantinho da sua tela, e você também pode utilizar o código QR. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda, tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos agora à nossa aula de número 21, está aparecendo na sua tela, a primeira parte da aula 21, e o tema é o período do desenvolvimentismo na Amazônia, década de 1950, década de 1960. É exatamente essa palavra, ela não está escrita de maneira incorreta, é o desenvolvimentismo, o período do desenvolvimentismo entre 1950 e 1960. Então, se prepare aí na sua casa, na sua cadeira, pega o seu materialzinho, vamos estudar agora o período do desenvolvimentismo na Amazônia, década de 1950, década de 1960. Começamos então por uma preliminar, um tema específico da história de Rondônia, está aparecendo na sua tela, sobre o território federal de Rondônia. Em 1956, acompanhe comigo o primeiro item, 1956, o presidente Juscelino Kubitschek alterou o nome do território do Guaporé e passou a se chamar Território Federal de Rondônia. Então, se ligue só, preste bem atenção que em uma aula anterior você aprendeu que em 1943 o presidente Getúlio Vargas criou territórios federais. Dentre esses territórios federais, foi criado, em 1943, o Território Federal do Guaporé. O Território Federal do Guaporé foi criado a partir de terras desmembradas do Mato Grosso e do Amazonas, isso em 1943. Em 1956, o Território Federal do Guaporé mudou de nome, é isso que você está vendo aí na sua tela. Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek alterou o nome do território federal, que passou a se chamar Território Federal de Rondônia. Essa mudança do território, da nomenclatura do Guaporé para Rondônia, foi idealizada por um deputado federal do Amazonas. Acompanhe comigo. O projeto de lei que anunciava a mudança do nome do território de Guaporé para Rondônia foi de autoria do deputado federal Áureo de Mello. Deputado Áureo de Mello, que era deputado federal pelo Amazonas, propôs a mudança do nome do território de Guaporé para Rondônia. Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek sancionou a lei que havia sido aprovada. O deputado Áureo Mello, então, propôs a mudança do nome com uma finalidade, está aparecendo na sua tela o último item, acompanhe comigo. O objetivo, a mudança do nome do território de Guaporé para Rondônia era única e exclusivamente para homenagear, era apenas uma homenagem ao Marechal Rondon. Esse foi o motivo pelo qual houve a mudança do nome do território, que antes chamava Território do Guaporé, e a partir de 1956, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, passou a se chamar Território Federal de Rondônia. Tudo bem? Então, vencemos essa preliminar e agora passamos, então, para o estudo do que foi
o período do desenvolvimentismo, 1950 e 1960. Então, nosso ponto de partida, meu irmão, minha irmã, é você entender o que significa o desenvolvimentismo, da onde apareceu essa palavra, o que ela significa. Está aparecendo na sua tela o conceito, ali em cima, o primeiro item, o conceito. Então, acompanhe comigo a definição. O que foi o desenvolvimentismo? Então, é o seguinte, o desenvolvimentismo pode ser considerado como o modelo econômico. Atenção a isso, pega a sua caneta de marca-texto e sublinha essa parte. Desenvolvimentismo foi o modelo de desenvolvimento econômico e modernização do Brasil inteiro. Atenção a essa parte, não é específico da Amazônia, o desenvolvimentismo é para o Brasil inteiro. Portanto, o desenvolvimentismo foi o modelo de desenvolvimento econômico e modernização do Brasil a partir da segunda metade do século XX. Então, a gente pode considerar que a partir de meados de 1950, a partir de 1950 em diante, o modelo de desenvolvimento econômico do Brasil pode ser caracterizado por ser o modelo do desenvolvimentismo, tá bom? O modelo de desenvolvimento econômico e de modernização do Brasil que dominou todo o cenário brasileiro na segunda metade do século XX. Tudo bem? É preciso, então, que você compreenda o contexto, o que estava acontecendo no Brasil em geral e na Amazônia em específico. Lembra que o nosso curso é de História da Amazônia e de Rondônia, então você também tem que saber o que estava acontecendo na Amazônia para que houvesse, então, a implantação do modelo de modernização econômica chamado de modelo do desenvolvimentismo. Então, acompanhe comigo o contexto, está aparecendo na sua tela. Primeiro elemento do contexto, o que estava acontecendo no Brasil? Então, o cenário nacional era o período da República Populista no Brasil. O período da República Populista é um período da história do Brasil muito famoso, em que houveram presidentes importantes, presidentes famosos da história do Brasil. É o período do segundo governo do presidente Getúlio Vargas, é o período do governo do Juscelino Kubitschek, é o período do governo do João Goulart. Esse é o período da República Populista, tá bom? Ela vai de 1946 até 1964. Dentro desse período da República Populista, olha aí na sua tela, ainda no contexto, o período da República Populista é importante porque é o período da formulação de projetos nacionais de desenvolvimento. A ideia de projeto nacional de desenvolvimento surge no Brasil no contexto da República Populista. Então, os sucessivos governos, os presidentes, passaram a elaborar grandes projetos nacionais de desenvolvimento. Isso quer dizer também que a Amazônia foi alvo dos projetos de desenvolvimento e modernização. Então, esse é o período do desenvolvimentismo, esse é o contexto nacional, era isso que estava acontecendo no cenário nacional. Agora, no cenário regional, o que estava acontecendo na Amazônia em específico, ali no período do desenvolvimentismo. Olha aí o último item da sua tela. O contexto da Amazônia foi a situação de estagnação econômica após o fim do segundo ciclo da borracha. A gente viu em aulas anteriores que houve o segundo ciclo da borracha na época da Segunda Guerra Mundial. E os preços da borracha se tornaram muito competitivos, especialmente porque a Amazônia passou a ser a fornecedora de borracha para os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. Mas, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Malásia voltou a fornecer borracha para o mercado internacional. E, portanto, voltou o processo de estagnação econômica, uma nova crise da borracha a partir do ano de 1945. Então, esse é o cenário regional, a economia da borracha estava em crise e quem ainda conseguia sustentar de alguma maneira os seringais era o Banco da Borracha, que fazia sucessivos ciclos de financiamento aos donos dos seringais, mas os preços da borracha no mercado internacional já não eram tão competitivos para a borracha da Amazônia, tudo bem? Então esse é o período do desenvolvimentismo e é isso que caracteriza o contexto, era isso que estava acontecendo na Amazônia no período do desenvolvimentismo, é o período da estagnação da economia da borracha. Agora vamos às características gerais
desse período do desenvolvimentismo. Então, o desenvolvimentismo é um modelo. Você viu no momento anterior que o desenvolvimentismo é um modelo de desenvolvimento econômico e de modernização do Brasil. Esse modelo de desenvolvimento econômico tem algumas características, que é isso que está aparecendo aí na sua tela agora. As 3 características fundamentais do modelo desenvolvimentista. Primeira característica, olha aí na sua tela o primeiro item. No modelo desenvolvimentista, há a intervenção do Estado no domínio econômico. Portanto, no modelo desenvolvimentista, o entrechoque das forças liberais de mercado não é suficiente para o desenvolvimento do país. É necessário que o Estado Nacional também faça ações, faça políticas para o desenvolvimento do Brasil. É uma característica do modelo desenvolvimentista, a intervenção do Estado no domínio econômico, especialmente com a criação de empresas estatais, de indústrias estatais, tá bom? O grande exemplo dessa intervenção do Estado no domínio econômico para garantir o desenvolvimento econômico foi a criação da Petrobras em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas. Mas veja, a Petrobras é só um exemplo deste modelo econômico, o modelo do desenvolvimentismo, tá bom? Segunda característica do modelo do desenvolvimentismo. Segundo item está aparecendo na sua tela. Como que o Estado intervém no domínio econômico? Segundo elemento, com o uso do planejamento para promover o desenvolvimento econômico. Então, a partir da década de 50, no Brasil, os governos passaram a realizar planejamento, a criação de planos de desenvolvimento para o país inteiro. É uma segunda característica do período do desenvolvimentismo, a elaboração de planos, a ideia do planejamento econômico para o desenvolvimento do país. O maior exemplo dessa ideia de planejamento econômico para o Brasil foi com o presidente Juscelino Kubitschek. Lembra que você aprendeu lá no ensino fundamental? O presidente JK elaborou um grande plano de desenvolvimento econômico conhecido como o Plano de Metas. O Plano de Metas tinha um lema: 50 anos em 5. Então, o Plano de Metas é esse exemplo, mas veja, não foi o único, é só o maior de todos os exemplos da ideia do planejamento econômico. O Plano de Metas foi um imenso sucesso para o desenvolvimento econômico do Brasil. E a terceira característica do modelo desenvolvimentista está aparecendo na sua tela. O último item, o modelo de desenvolvimentismo tem como característica a criação de agências, de órgãos, de instituições, agências para dinamizar as atividades econômicas, em parceria com a iniciativa privada. Então, uma característica fundamental também do modelo do desenvolvimentismo. O Estado brasileiro cria agências, cria instituições. Essas instituições são responsáveis por estabelecer parceria com as iniciativas privadas, com os empresários, para dinamizar, para fomentar as atividades econômicas pelo país, tá bom? Então, 3 características fundamentais no período do desenvolvimentismo. Todas essas características também foram empregadas na Amazônia no período do desenvolvimentismo, entre 1950 e 1960. E a gente vai ver essas características na prática da Amazônia a partir de agora. Está aparecendo aí na sua tela o primeiro experimento de planejamento econômico da Amazônia. Primeira vez que o Estado brasileiro criou um plano de desenvolvimento para a Amazônia. Está aparecendo na sua tela, olha lá o primeiro item, o PVA. O PVA, em 1953. Então, pega sua canetinha marca-texto, já sublinha essa parte aí. 1953 foi criado o PVA, o Plano de Valorização Econômica da Amazônia. O PVA é uma sigla que significa Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Então, eu quero que você aprenda o seguinte: o PVA foi o primeiro experimento de planejamento econômico para a Amazônia. A primeira vez que o Estado brasileiro elaborou um plano de desenvolvimento para a Amazônia foi o PVA, Plano de Valorização Econômica da Amazônia, em 1953, tá bom? Vamos aos objetivos. Todo plano deve atender a alguns objetivos estabelecidos. Então, está aparecendo na sua tela 3 objetivos
que o PVA deveria atingir? Primeiro objetivo, função do PVA era diversificar as atividades econômicas da região amazônica. Lembra que a gente viu agora há pouco que o contexto da década de 50 é o período de estagnação econômica da Amazônia, crise da borracha após a Segunda Guerra Mundial, os preços da borracha voltaram a ficar desvalorizados, então a borracha da Amazônia já não era competitiva no cenário internacional. Então, o governo brasileiro criou um plano para valorizar a economia da Amazônia. O objetivo desse plano, o objetivo do PVA, era diversificar as atividades econômicas da região amazônica, encontrar alternativas à economia da borracha. Tudo bem? Segundo objetivo do PVA, está aparecendo na sua tela, o item do meio. Segundo objetivo, estimular a agricultura, a pecuária e a exploração de recursos minerais e o aproveitamento energético dos rios amazônicos. Então, o PVA visava sanar alguns problemas fundamentais da Amazônia. Quais eram eles naquela época? Na Amazônia, naquela época, década de 50, década de 60, haviam crises de desabastecimento. Na Amazônia havia escassez de comida. Lembre-se que a economia amazônica era uma economia extrativista, baseada na extração de borracha, castanha, produtos da floresta em geral. Então era muito comum na Amazônia haver crises de desabastecimento, falta de alimentos na Amazônia. O objetivo do PVA, então, era sanar essa deficiência de produção alimentícia na Amazônia. Então, o objetivo do PVA é estimular a agricultura, criar colônias agrícolas nas cidades da Amazônia, estimular a produção pecuária, fazendas de gado na Amazônia, estimular a exploração de recursos minerais na Amazônia e um problema central da Amazônia também naquela época, a escassez energética. Faltava energia e para o desenvolvimento econômico é necessário energia. Portanto, o PVA também tinha como objetivo fazer o aproveitamento energético ou realizar os estudos de viabilidade para o aproveitamento energético dos rios amazônicos. Tudo bem? Este era o segundo objetivo do PVA. E o terceiro objetivo do PVA, está aparecendo na sua tela, último item, atrair colonos de outras regiões do Brasil para a Amazônia. Àquela época já havia a ideia, já era uma ideia dominante, que a Amazônia era um imenso espaço vazio, pouco povoado, as populações amazônicas eram muito dispersas, então era necessário atrair contingentes populacionais de outras regiões do Brasil para a Amazônia, incentivar a ocupação da Amazônia, tá bom? Então, 3 objetivos centrais do PVA. O PVA tem um elemento fundamental que é muito importante que você aprenda isso, porque do PVA surgiu um conceito político que existe e que é utilizado pelos governantes, pelo Estado brasileiro até hoje. Está aparecendo na sua tela, primeiro item, o PVA foi responsável por criar um conceito político. Atenção a essa parte, pega sua canetinha marca-texto e sublinha essa parte. Foi criado o conceito político da Amazônia Legal. Atenção a isso. A Amazônia Legal é um conceito político. Sublinha essa parte, escreva isso no seu material. A Amazônia Legal é um conceito político. Esse conceito político foi criado pelo PVA em 1953. O Plano de Valorização Econômica da Amazônia criou o conceito político da Amazônia Legal. Tudo bem? Então, o que é a Amazônia Legal em termos concretos? Olha aí o segundo item para você compreender o que é a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a área geográfica, o espaço territorial que deveria ser alvo das políticas de planejamento e desenvolvimento para a Amazônia. Lembra que nós estudamos aí na introdução que uma das características do período do desenvolvimentismo é a elaboração de planos econômicos, o planejamento para o desenvolvimento. E o planejamento deve ser feito para atingir uma determinada região. Portanto, o planejamento econômico para a Amazônia
foi estabelecido como um alvo específico. A Amazônia Legal seria, então, a partir daquela época, a área específica para o planejamento econômico da Amazônia. Tudo bem? É por isso que o PVA é importante. O PVA criou o conceito da Amazônia Legal, que é a região geográfica, o espaço físico, que é alvo das políticas de desenvolvimento para a Amazônia. E a primeira delas foi o PVA, o Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Está aparecendo na sua tela um mapinha elaborado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um mapa do ano de 2021 que traz, então, a área de abrangência da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a região, o espaço geográfico, que é alvo das políticas de desenvolvimento para a Amazônia. Então, os estados que fazem parte da Amazônia Legal são os seguintes: o Acre, o Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins e o oeste do Maranhão. Atenção a isso, cuidado, perigo. O oeste do Maranhão, uma parcela importante do Maranhão, também faz parte da Amazônia Legal. Então, repetindo: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins e o oeste do Maranhão fazem parte da Amazônia Legal. Então, toda essa região é alvo das políticas de desenvolvimento para a Amazônia até hoje. E quem deu origem a isso foi o PVA, o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, tá bom? Para executar o PVA, foi criada uma agência, que vimos também na introdução da aula sobre o desenvolvimentismo. Você viu que uma das características do desenvolvimentismo é que o Estado brasileiro cria agências para estimular o desenvolvimento e para estabelecer parceria com as iniciativas privadas para o desenvolvimento econômico da região. Então, o PVA criou uma agência. Foi criada a Superintendência para o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a SPEVA. É bem fácil entender. Foi criado o PVA, que é o plano. E para administrar este plano foi criada a Superintendência para o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a SPEVA. A SPEVA não existe mais, ela mudou de nome. Olha aí, o último item está aparecendo na sua tela. Em 1966, em 66, a SPEVA foi extinta e ela mudou de nome. A SPEVA deu lugar à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que é a instituição responsável por elaborar os planos de desenvolvimento e por estimular o desenvolvimento econômico da Amazônia até hoje. A SUDAM, que existe até hoje. Então, lembre, a SUDAM foi criada em 1966, em 66, e a SUDAM sucedeu a sua agência anterior. A origem da SUDAM está na SPEVA, que foi criada em 1953 e em 1966 passou a se chamar a SUDAM, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Damas e cavalheiros, chegamos ao final da nossa primeira aula sobre o período do desenvolvimentismo. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, se você puder, deixe uma contribuição através da chave Pix, está aparecendo aí na sua tela. A chave Pix é o e-mail ejorel@gmail.com. Repetindo, a chave Pix é o e-mail ejorel@gmail.com e você também pode utilizar o código QR que está aparecendo na sua tela. Se você não puder fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você pode contribuir de outra maneira. Curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, porque assim o YouTube também vai considerar que são vídeos importantes que devem ser compartilhados pela comunidade, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, pessoal!